Se você estuda português já faz algum tempo e você entende textos, você entende aulas, mas quando você precisa ouvir uma conversa informal, uma entrevista ou algum vídeo de um brasileiro falando naturalmente, você não entende nada, esse vídeo é para você. Calma. Primeiro que a culpa não é sua. O português falado pelo brasileiro informalmente realmente pode ser praticamente outra língua, bem diferente do que você aprende nos livros ou num curso normal. E no vídeo de hoje, vamos ver dois vídeos, né? Eu quero guiar você hoje na análise de vídeos bem curtos, onde a gente vai parar e explicar o que está acontecendo e como isso está acontecendo, para ajudar você a entender também esse tipo de português. Começando pelo primeiro. A Ana, ela faz muito por mim, tanto na questão da nossa amizade, mas de me aconselhar e de abrir portas. Irmã, vamos aqui é um lugar bom pra você ir. Tô com você, dá a mão, assim. Então é muito especial pra mim. Ter ela pra contar, assim, independente da situação, é muito especial. Muito Conseguiu entender qual é o teor geral desse vídeo? O tema geral desse vídeo, em uma palavra, seria? Vamos ver se você vai acertar. Vamos agora escutar ele de novo para destacar mais alguns detalhes aqui. A Ana, ela faz muito por mim, tanto na questão da nossa amizade, mas A Ana, ela faz muito por mim, né? Agora aqui você percebe o sotaque mais puxado, o R mais forte, né? Esse som do R mais forte por mim, tanto na questão da nossa amizade, perceba essa estrutura também que ela vai usar agora. A Ana faz muito por mim, tanto na questão da nossa amizade, mas de me aconselhar e de abrir portas. Irmã, mais de me aconselhar e de abrir portas, né? Ou de abrir portas, no caso, né? Então, tanto nisso, mas também nisso. Mas você percebe que essa seria a estrutura que o livro poderia te ensinar. Tanto quanto, ou tanto nisso, como também nisso. Mas na fala, ela corta, né? Ela omite o também, por exemplo, e ela fala tanto na questão da amizade, mas de aconselhar e vai direto. Ou seja, mas a ideia que você não escuta, mas aprende a reconhecer é tanto na questão da amizade, mas também de aconselhar e de dizer. Vamos ouvir agora. portas. Irmã, vamos aqui é um lugar bom pra você ir. Tô com você, dá a mão, assim, tá? Irmã, vamos aqui é um lugar bom pra você ir. Tô com você. Irmã, jeito de chamar alguém que é muito seu amigo, ou nesse caso, muito sua amiga. Aqui não se refere a uma relação carnal de irmandade, mas mesmo de amizade. Irmã, ela não diz estou com você. Aí você encontra essa contração, tô com você. Tô com você. Vamos ouvir de novo? Porque tem mais joias aqui. É um lugar bom pra você ir. Tô com você, dá a mão, assim. Então é muito especial pra mim. Aqui é um lugar bom pra você ir. Olha que contração maravilhosa, bem típica de mineiros e goianos. Aqui é um lugar bom pra você ir. Pro você. Pro você. O que é pro você? Pro você é pra você. Contraído. Você juntou com o pra, que já é uma contração. Olha o nível da informalidade e do sotaque brasileiro, né? Pro você ir. Aqui é um lugar bom pra você ir. Tô com você. De novo, o com soa como cum. Tô com você. Aqui é um lugar bom pra você ir, tô com você. Aqui você entende o porquê a dificuldade de entender, né? Aprender a reconhecer essa sonoridade, essas conexões, é o que vai ajudar você a melhorar o seu português. Com você, dá a mão, assim. Então é muito especial pra mim. Ter ela pra contar, assim. Dá a mão, assim. Assim, esse assim também aqui é um marcador da informalidade. É quase que uma muleta, um apoio. Tipo, assim. Perceba quantas vezes você vai ouvir essas expressões na fala natural e relaxada do brasileiro. Então, o assim, ela não está mostrando nada, apesar de às vezes demonstrar algo assim, ó. Uma palavrinha usada para mostrar, apontar, aqui ela não está apontando nada. Ela só está mantendo a fluidez na fala, assim, ó. Tipo assim, algo muito comum. Ter ela pra contar, assim, independente da situação, é muito especial. Muito Ter ela para contar, assim, independente da situação,
é muito especial, né? E aí você percebe o tom também, como muda, né, do brasileiro, o ritmo da fala, essa pausa, ter ela para contar assim, em toda situação, é muito especial. Ó o ritmo. É muito especial, vai diminuindo a velocidade na fala. Também uma característica que deixa a fala mais emotiva, mais emocional, quando você diminui o ritmo e alonga as sílabas. Muito especial. É o que faz, de fato, a fala soar autêntica e mostrar que ela realmente encara isso como especial, ok? E ter ela para contar, né? Então eu posso contar com ela, né? Alguém que você pode ter como um auxílio, um amigo de verdade. É disso que ela está falando. E aí você já percebeu também o tópico geral desse vídeo, né? Amizade. Em uma palavra, se a gente pudesse dizer o tema do vídeo em uma palavra, amizade. Amizade entre essas duas moças do vídeo. Beleza? Quanta coisa você aprendeu aqui também, mais esse pequeno trecho, né? Vamos em frente, vamos para o próximo vídeo, a próxima análise. E aqui vamos selecionar a fala de uma influenciadora digital bem famosa no Brasil, a Virgínia Fonseca. Vamos ouvir uma entrevista dela e pegar com a pinça aqui alguns trechos para a gente aprender. Conta de Madrid. Madrid é muito legal, Madrid. É mesmo? Madrid é... Fui lá, Então ela fez o quê? solteira, Léo. Então, claro, essa resposta eu já imagino. Mas você foi fazer o que tanto em Madrid? Me conta. Eu fui lá passear. O que tá acontecendo com o Vini Júnior? A gente pode tirar o microfone até pra você falar depois do meu ouvido. Você fala? Fala. Ok. Tira o microfone. Eu torço muito pela sua felicidade. Obrigada. Eu quero muito que você seja feliz. Obrigada. Você sabe, eu sei das dificuldades que você passa. Você deve ter ouvido muita coisa calado. E deve estar guardando muita coisa aí dentro. E aí, conseguiu entender qual é a fofoca aqui? A fofoca aqui é entre o relacionamento da Virgínia com o Vini Júnior. E aí o entrevistador pergunta sobre Madrid. Mas vamos pensar aqui o que eu queria trazer de aprendizado desse vídeo. Vamos ouvir de novo o trecho? Conta de Madrid. Madrid é muito legal, Madrid. É mesmo? Madrid Primeiro, perceba a fala dele, é mesmo. Parece que ele adiciona até uma vogal ali, né? É mesmo, não é mesmo. Esse adicionar vogais em palavras é uma característica muito comum na fala do carioca. Fui lá, Então ela fez o quê? solteira, Léo. Tô solteira, Léo. Preste atenção de novo nessa contração. Tô, não estou. Então, claro, essa resposta eu já imagino. Mas você foi fazer o que tanto em Madrid? Me conta. Mas você foi fazer o que tanto em Madrid? Me conta. O correto seria o que tanto você foi fazer em Madrid. Mas perceba que essa inversão ocorre naturalmente nessa entrevista. Mas você foi tanto fazer o que em Madrid? Pode parecer confuso, mas ela entendeu a pergunta, né? Eu fui lá passear. Eu fui lá passear. Ao invés de passear, note como também o R praticamente some quando ele está no finalzinho das palavras. E na fala natural, passear. Passear. Não se ouve esse R no final. E o passear, né? Se você quer soar natural, passear. Passear. Fui lá passear. Agora, veja o que ele vai falar. O que tá acontecendo com o Vini Júnior? E aí é o ponto. O que está acontecendo com o Vini Júnior? O que é que está acontecendo? Vira o que tá? O que tá? Mais uma contração. O que está acontecendo? Já falamos até aqui, recapitulando um pouquinho, de contrações, de ritmo, de omissões de palavras. Tudo isso tornando a fala mais informal, natural e fluida. E a velocidade também, comentamos, de algumas falas, né? Tudo isso é muito importante, se acostumar com esse jeito brasileiro de falar para conseguir entender os brasileiros de verdade. Comenta aqui para mim no final desse vídeo qual foi o seu principal insight, ou o que você achou mais interessante de todas as análises e de tudo que eu destaquei nas análises desse vídeo. Qual a coisa que você quer praticar nessa semana, ou nesse mês, ou
também no seu vocabulário você quer usar com o seu amigo, seu parceiro brasileiro? Conta pra mim aqui nos comentários. E não esqueça, don't panic, keep speaking português.